Olá, olá, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou responder com relação a uma dúvida que eu recebi lá no canal do Instagram. Se você ainda não conhece o canal do Instagram, é sobrevivi ao narcisista. Vou deixar aqui em algum lugar do vídeo para que você possa posteriormente acessar esse canal também. Lá a gente trata sobre todas as questões de como você superar qualquer tipo de relacionamento com alguma pessoa que tenha esse tipo de transtorno ou que tenha traços de transtorno narcisista, né? Então vamos lá. A pergunta aqui é: quando o narcisista é mãe ou é pai, qual é o impacto disso em todas as relações na vida dessa pessoa? Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente poder trabalhar juntos, a gente vai aprofundar. E aí, é claro, os comentários estão abertos para que você possa fazer perguntas, alguma sugestão e também deixar aí o que você achou desse vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa de levar em consideração são as necessidades de uma criança que nasce dentro de um lar. E aí a gente vai buscar um lar comum. Então, o que que essa criança vai precisar? Ela vai depender de uma rotina. Então, algo que é muito comum da gente ouvir dos pediatras falando é: pai, mãe, o bebê ele precisa de se adaptar à rotina da casa, a rotina, e você precisa de ter uma rotina, horário de acordar, horário de tomar café da manhã, ou seja, a hora que você vai amamentar, a hora que você vai dar banho, para que o bebê, né, a criança, possa sentir um certo conforto, um lugar onde se apoiar. Então ele vai saber aos pouquinhos que todos os dias, naquela mesma rotina, tal coisa vai acontecer, tal atividade vai acontecer. Então essa é uma rotina que essa rotina ela vai gerar uma sensação de previsibilidade. Isso vai gerar no indivíduo, na criança, uma sensação de porto seguro. Eu posso confiar de que eu vou ganhar o mamar da minha mãe, ou de que eu vou tomar banho mais ou menos ao entardecer, porque o bebê ele consegue perceber, por exemplo, e isso a gente tem, todos nós, a gente tem essa nossa bússola interna de perceber que de manhã tá claro, vai entardecendo, vai chegando na parte da noite, a gente vai assimilando, né, muitas coisas que vão acontecendo e justamente por isso que a gente precisa de uma rotina. E aí, então, o bebê, a criança, ela também vai precisar, além disso que eu trouxe, de adulto para poder dar contingência a todas as emoções. Então, o que significa dar contingência? Então, é um adulto que vai abraçar a criança, regulando as emoções desse bebê, regulando as emoções dessa criança, com uma forma humanizada de cuidar, uma forma gentil, para poder gerar uma sensação de confiança e também dar esse espaço de autenticidade. Então, se eu tenho uma criança e essa criança nasceu, o que que ela vai precisar são de pais ou cuidadores adultos que vai dar espaço para essa criança poder chorar, poder se expressar, para ela entender que ali é um lugar que ela vai ser ouvida, que as pessoas dão importância para o que que ela está conversando, para o que que ela está contando. Isso vai dar uma boa margem para se trabalhar, para a gente fazer com que essa criança possa ser um futuro adulto saudável. Mas o que que acontece quando a gente tem um narcisista no meio? Vamos lembrar ou vamos pontuar aqui as necessidades de uma pessoa narcisista. Então ela já traz lá todo o histórico dela, que geralmente é um histórico bem caótico na infância, na parte da adolescência também.
E aí a gente vai ver pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista ou traços muito fortes de narcisismo, a gente vai ver, por exemplo, que elas são adultos que precisam de sentir-se no centro das atenções. Quando esse adulto é um pai e ele está ali entre a criança e a mãe, ele não vai ter essa noção e essa maturidade emocional de perceber que a criança precisa dele ou dela e que a criança está ali precisando de tudo isso que eu trouxe agora há pouco. E aí, esse narcisista, essa pessoa narcisista, nessa necessidade de ser o centro das atenções, vai acabar inibindo um processo de individuação desse bebê, que é o bebê começar a ir se desenvolvendo e se percebendo diferente das outras pessoas. Então, o senso de independência dessa criança, ela fica bem deturpada aqui. Essa criança, ela passa então a depender sempre da pessoa narcisista. E aí, nesse processo que não existe esse corte, por quê? Porque o narcisista gosta de estar sempre, então, essa criança vai precisar sempre dessa pessoa narcisista, mas a pessoa narcisista vai atender só na hora dela, não é na hora da criança. Ela não sabe, a pessoa narcisista ela não sabe ponderar a rotina para que a criança possa ir se modelando de uma forma saudável, de uma forma pré-estabelecida. Então, algo que é muito comum nos narcisistas é que são pessoas totalmente imprevisíveis. Então, por mais que a gente saiba que o narcisista tem acesso, às vezes tem acesso de ciúmes, ou às vezes tem gritaria, mas a gente nunca sabe qual vai ser a picuinha, qual que vai ser a próxima coisa que vai fazer com que esse narcisista, essa pessoa narcisista realmente se exploda ou realmente reaja de uma forma que a gente nunca está esperando. Precisa de lembrar também que a pessoa narcisista ela está sempre dentro de situações com mentiras, com enganações. Então aqui algo que é muito frequente são pais ou mães narcisistas fantasiando a cabeça das crianças, presenteando muito as crianças, fazendo inclusive muita alienação parental. E tudo isso acontece justamente para impedir que esse olhar maduro da criança floresça. Até porque a própria pessoa narcisista não tem esse arcabouço intelectual, emocional para poder oferecer para uma criança que possa vir a desenvolver sem transtornos ou traços fortes de narcisismo. Existe, a gente precisa de lembrar que os pais, seja pai ou seja mãe, com esse transtorno, vai levar também a atitudes de manipulação. Então, coloquei aqui, filhos que não sabem o que esperar. Justamente isso que eu trouxe agora há pouco, né? Então, através de todas essas manipulações, em uma pessoa que ela só vai me gerar insegurança, ela só gera insegurança nessa criança. Ela não dá esse apoio para a criança poder aprender a confiar nela, porque ela necessariamente confia no pai ou na mãe. O pai ou a mãe narcisista vai estar ali na hora que ele quiser. Não vai ter uma conversa madura, no sentido de olhar para a criança e buscar levar esse apoio emocional. Muitas vezes de contar para essa criança o que é que está acontecendo. E a gente pode até trazer aqui que a gente também não recebeu isso dos nossos pais, que às vezes não tem transtorno de personalidade narcisista. Mas aqui é importante a gente entender que manipulações fazem parte. Então essa criança necessariamente ela vai desenvolver nela comportamentos como pisar em ovos, como ter muita ansiedade, como ter muita desconfiança, como ter muita insegurança. Então, a pessoa narcisista,
Se ela tem um emocional infantilizado, ela não vai conseguir assumir responsabilidades. Por isso que a parte da fantasia é muito fácil de manipular. Por quê? Porque é só verdadeiramente um adulto que consegue assumir responsabilidade de pagar a conta, de dar nome aos bois quando alguém realmente comete alguma coisa errada. E para a pessoa narcisista, ela nem consegue diferenciar o que é certo e o que é errado, justamente até por uma questão de estrutura psíquica. Na cabeça dela, essa ordem ela é muito diferente das pessoas que não têm transtorno de personalidade. Então aqui a gente busca muito olhar, inclusive, para as questões de valores e princípios da família. A pessoa narcisista, ela vai ter muitos valores superficiais, muitas vezes a aparência, né, o dinheiro sempre em primeiro lugar. Questão emocional, muitas vezes não é levado em consideração, fazem chacota, riem sobre isso. Isso é muito traço narcisista. Então aqui com muita facilidade, a pessoa narcisista culpabiliza o outro lado da história com constância, não assume. Muitas vezes culpabiliza até a própria criança, né? De alguma coisa estar acontecendo. Então, os filhos, quando eles crescem, se tornam adultos e eles tiveram uma infância com pais, com um pai ou com uma mãe que trouxe todo esse caos para a vida dela, ela vai vir para a vida adulta dela com muita insegurança e com desconfiança em todas as áreas da vida dela. Então, ela precisa de começar a entender que em que ponto que é então que ela vai ter mais confiança na vida. Como é que ela vai se relacionar com as outras pessoas? Como que ela vai ter um relacionamento amoroso com alguém? É claro que aqui não tem como a gente generalizar. Aqui eu estou trazendo coisas de estudo, né, até dos próprios casos que eu atendo, mas aqui a gente precisa também de levar em consideração que cada um de nós, por mais que a gente fale, vamos criar uma história aqui que tem a Amanda e tem o Pedro. São dois filhos de pai ou mãe narcisista, né? Não dos mesmos pais, de pais diferentes. Mas aqui a gente vai ver que a história, o contexto de cada um, isso vai ajudar ou não nesse desenvolvimento dessa criança. Então pode ser que existam cuidadores que venham a dar apoio emocional, financeiro para essa criança. Então às vezes ela não passa por tanta dificuldade assim e ela acaba conseguindo se diferenciar um pouco mais desse pai ou dessa mãe que possui transtorno. Mas em geral, então, a gente vai ver filhos que vão trazer transtorno de ansiedade, isso é muito comum. Então a gente pode pegar casos de relacionamentos amorosos que necessariamente, seja homem ou seja mulher, que tenha se relacionado com alguém numa relação tóxica abusiva com alguém narcisista, vai acabar desenvolvendo muita ansiedade. Por quê? Porque uma coisa que todos nós buscamos num relacionamento e numa conexão é ter o quê? Previsibilidade. O que significa isso? Significa que se eu estou buscando alguém, se eu estou me comprometendo com alguém, o que eu quero é poder confiar nessa pessoa, é poder contar com essa pessoa. Mas se eu vou me relacionar com alguém que é narcisista, onde a única consistência é não ser previsível, eu não sei quando que eu posso contar com essa pessoa, eu não sei se essa pessoa está falando a verdade, eu não sei se essa pessoa vai estar lá quando eu precisar, eu não sei, né? Então, olha só o quanto que essa sensação de insegurança acaba, infelizmente, gerando transtornos neurobiológicos em nós. Então, não é à toa que a gente vai ouvir falar de pessoas que saem de relacionamentos
que tem muitas questões graves, com queda de cabelo, com alguma inflamação na pele, né? Doença de pele. Ou seja, isso acaba, esse processo de ansiedade, tudo isso acaba gerando e impactando o nosso sistema autoimune. E a gente realmente sai muito adoecido. Então imagina filhos de pessoas que têm o transtorno narcisista ou que têm muitos traços de narcisismo. Então aqui vão ser adultos que vão trazer um tipo de vínculo emocional ansioso. Então, na vida adulta, elas com uma grande possibilidade ou não vão querer se relacionar de forma alguma, vão querer evitar qualquer tipo de relacionamento, mas também trazendo uma ansiedade muito grande, porque um grande objetivo do ser humano é a gente se conectar. Então, todos nós vamos buscar conexão no nosso íntimo, porque isso é o que todos nós queremos. E aí, se não for esse lado evitativo, eu vou trazer um lado muito ansioso para eu me conectar com as outras pessoas na minha fase adulta. Esse filho ou essa filha desse pai que tem transtorno vai acabar por buscar realmente algum lugar para que ele possa encontrar essa autenticidade. Então aqui, o que você, se você é filho, se você é filha de alguém que possui transtorno de personalidade narcisista, realmente é começar a buscar a sua própria autenticidade. Como que é que eu vou buscar me diferenciar do meu pai? Não é porque o meu pai é assim que eu também preciso de ser assim. É muito importante a gente lembrar que os nossos comportamentos, os nossos hábitos, todos eles são moldáveis. Nada do que passa na minha mente, que diz que eu sou, é na verdade algo imutável. A gente está aqui justamente nessa possibilidade de ascensão, de crescimento, de melhoria. O que mais que a gente pode fazer? Buscar ferramentas de autorregulação emocional, onde eu possa fazer esse meu processo de contingência, de entender quem que é que eu sou, qual é o meu limite, até onde que eu me entendo, até onde eu posso ir, até onde o outro pode vir. Encontrar então formas de gerar segurança para mim, onde eu entenda quais são as minhas bordas, para que eu possa conquistar limites e um posicionamento seguro e maduro para mim mesmo, né? Nesse caso, se você for filho ou filha. Caso esse vídeo tenha feito sentido para você, deixe o seu comentário e também compartilhe com quem você acredite que também pode ajudar. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.